Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios 5:27. Já que nós temos sido desafiados a uma compreensão maior sobre a noiva de Cristo, eu gostaria de abordar alguns aspectos sobre isso, sobre esse tema, que é muito atraente para mim. Eu gosto muito desse tema, a preparação da noiva. Eu tenho sido enriquecido com essas palavras, na verdade. E em Efésios 5:27 diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Novamente, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Muito bem, quero usar esse versículo como um pano de fundo para aquilo que a gente vai conversar um pouquinho nessa manhã e ganhar um entendimento. E a minha proposta nessa manhã é trazer algo bem prático para as nossas vidas, né? Porque nós temos sido desafiados todos os dias, e principalmente em cada palavra, a ganhar esse entendimento do que é se preparar como noiva para o encontro do noivo. E parece que esse assunto de noiva fica um pouco estranho às vezes, porque a gente não está acostumado a ouvir falar sobre isso, exceto em algumas canções. Então, fica um pouco distante para a gente compreender. Mas nesta manhã eu quero trazer esse entendimento de uma forma muito simples. Porque a minha pergunta, ao inverso disso, é: como é que a noiva está se preparando? Como que a noiva, a igreja de Cristo, isso é um fato, se prepara para o encontro com o noivo? A primeira pergunta que veio à minha mente ao ler esse texto de Efésios 5:27 foi esta pergunta: como que a noiva, como eu e você como noiva, nos preparamos, né, já que essa noiva, né, que é a igreja gloriosa, que tem que ser sem mácula, tem que ser não ter ruga, nem coisa semelhante, quer dizer, nenhuma coisa que atrapalhe, que seja impura. Essa nem coisa semelhante quer dizer nada impuro, para encontrar com o noivo. Tem que ser santo e sem defeito. Como é que é isso? Quando a gente acaba de participar de um momento de ceia do Senhor, e eu usei a palavra que às vezes é difícil não ter pessoas divergentes no mesmo espaço, né? A gente tem divergências uns com os outros, de opiniões. O que é isso? Se de repente nem coisa semelhante, porque inclui tudo aqui. Se eu e você somos desafiados a nos preparar como noiva para o encontro do noivo, como está essa preparação de cada um de nós? O que eu e você temos feito? O que nós temos visto então? Nós temos visto algumas coisas. Por exemplo, nós temos visto falta de princípios, né? Todas as igrejas. Nós temos visto dualidade de valores. Isso aqui pode para mim, não pode para o outro. Nós temos visto isso. Nós temos visto alianças escusas, né? Cristãos que têm feito alianças escusas com outras coisas, né? Com outras até religiões. A gente tem visto isso, apoiando determinadas coisas de outras religiões. Nós temos visto nesse tempo em que a igreja tem que se preparar como noiva, distrações perigosas, né? O povo de Deus está distraído, demasiadamente distraído. Nós temos visto mundanismo adentrando para dentro da igreja. Então, eu anotei várias coisas aqui, né? Temos visto princípios satânicos sendo usados, né? E me veio essa pergunta: então, Senhor, diante de tudo isso, parece que estou num túnel escuro. O que é essa preparação? Eu sempre penso que só não vê o fim quem não quer. E a gente está no início do fim, a gente está partindo para o fim. E cada vez mais, queridos, fica mais difícil. Mas aqui no Brasil ainda é fácil. Nós não temos nenhum tipo de perseguição acirrada sobre os cristãos. Se você sair gritando ali na Avenida Arapongas que você é de Cristo, talvez as pessoas achem muito comum isso. Você não vai ser apedrejado, você não vai ser perseguido, você não vai ser detonado, nada. Então, como que se dá essa preparação? O que isso significa para mim e para você, nesse tempo em que a gente tem sido desafiado a caminhar com maturidade?
Nesse tempo em que eu e você vamos ser desafiados a realmente responder com o nosso cristianismo. Aí eu pergunto, se você responde algumas coisas com o seu cristianismo como está, tem dado certo? Você tem respondido algumas circunstâncias que você tem vivido com o seu cristianismo, tem dado certo? Ou você tem levado burdoado também? Só para pensar, eu não quero falar especificamente sobre isso, mas isso tudo está dentro, a lista é longa, está dentro dessa pergunta, como que eu e você como noiva temos nos preparado nesses dias? O que isso tem a ver comigo? Será que eu também não estou vivendo esse evangelho gospel, que é o evangelho de correr atrás das bênçãos só? E a noiva, sacrifício, martírio, circunstâncias adversas, fica um pouco de lado? Será que eu também não estou vivendo esse evangelho bem cego, que é só de correr atrás das bênçãos? Eu fiz essa pergunta para mim, respondi para mim, agora você responda para você. Foi bom ver vocês, um bom dia. Uma brincadeira, gente, calma aí, né? A gente precisa crescer nisso, amados. Nós precisamos crescer nessa reflexão. De repente você não acha que você tem engolido determinadas coisas, né, das pessoas, de circunstâncias, sem refletir o seu papel de noiva nesse tempo? Será que você não tem percebido isso, que algumas coisas têm acontecido para você ganhar um entendimento, crescer no entendimento de que você precisa se preparar como noiva? Que ninguém sabe o dia nem o momento. Isso está reservado a Deus, ao Pai, diz o Senhor. Então pode ser qualquer momento. E se Jesus, se esse céu se abrisse, esse teto se abrisse, e Jesus viesse agora, e agora fosse o dia, como seria? O que você faria? Então eu separei algumas coisas bem práticas para a gente conversar a respeito disso, com o intuito de nos levar a se preparar como noiva, a refletir e se preparar como noiva. Algumas coisas que eu julgo dentro do Evangelho algo básico para a gente pensar. Porque se a gente não crescer nessas coisas, algumas outras nós não vamos alcançar. Eu fui bastante impactado com uma palavra no domingo de manhã, acho que foi dia 12, se não me engano, em que o Júlio falou sobre o que importa mesmo, não é o que foi ontem, mas é hoje para frente. Então eu tenho vivido assim, desde esse dia. A gente sempre acha que a gente está vivendo o Evangelho na sua totalidade, mas tem alguma coisa que precisa pegar a gente e nos levar para frente, avançar. E eu entendi que nessa preparação, a superficialidade é o problema. Eu entendi que quando a gente está vivendo esse tempo, esse desafio de se preparar como noiva, eu entendi que a superficialidade é a maldição desse tempo. E essa coisa, a superficialidade, ela invade a igreja de um jeito, ela inunda a igreja, a superficialidade. Então a gente precisa sempre arranjar alguma coisa para deixar de ser superficial, para ser alguma coisa mais concreta. Então a gente arranja e faz qualquer coisa. A gente se apega, se agarra a qualquer coisa para deixar de ser superficial. Mas a superficialidade é o mal deste século, é o mal deste tempo. E a superficialidade, no meu ponto de vista, você nem precisa concordar com isso, mas eu quero discorrer sobre isso um pouquinho, é que nos afasta da intensidade do poder de Deus. A superficialidade cria uma máscara, uma barreira, uma nuvem e nos impede de encontrar o Senhor. E a gente começa a viver algumas coisinhas, alguns focos aqui de espiritualidade, um outro pouquinho aqui. A gente começa a competir e a copiar pessoas que a gente acha que são espirituais. A gente imagina que aquelas pessoas são poderosas, então a gente começa a copiar essas pessoas. A gente começa a copiar e entrar num ativismo que faz com que isso crie uma escravidão, e essa escravidão novamente nos cria superficiais, porque eu começo a só correr atrás de coisas e deixar a presença de Deus. Então eu tenho alguns argumentos para rebater sobre esse tema. A superficialidade, para mim, é a maldição do nosso tempo. A necessidade urgente hoje, no meu ponto de vista, não é de um maior
número de pessoas inteligentes ou dotados de algo especial, mas de pessoas profundas. A profundidade que você tem de intimidade com o Senhor, você no secreto dele, faz você ficar longe do superficial. Quanto mais você fica perto de Cristo, mais autêntico você se torna e menos superficial você é. Então, nós precisamos voltar em algumas práticas. Essa é uma prática que prepara a noiva. Ficar perto do noivo, perto de Cristo, na presença dele. Isso espanta a superficialidade. Cai todas as máscaras. E esse tempo, a igreja precisa aprender isso, né? E isso demanda disciplina. Ficar na presença do Pai demanda disciplina. Ficar com Deus demanda disciplina. A preparação da noiva requer disciplina, uma disciplina que envolve o cuidado pessoal de cada um, de responsabilidade exclusiva de cada um. Portanto, o que o Jean faz para ele ser espiritual não tem nada a ver comigo, correto? Pode ser até que a gente faça coisas juntos, no sentido um longe do outro, mas fazemos. Mas é responsabilidade exclusiva de cada um. Eu diria que é urgente uma disciplina espiritual pessoal. Como nos anos 80 se falava muito daquela prática devocional, a gente foi muito incentivado nos anos 80 na igreja a ter um caderninho de devocional, né? Hoje se perdeu um pouco isso. Raramente existem pessoas que fazem isso, mas tem pessoas que ainda fazem, né? Que era olhar para a palavra, né? E na devocional diária receber de Deus uma palavra por dia. Gente, vamos falar a verdade. Às vezes você acorda tão corrido, acorda atrasado, que nem tempo de fazer isso você faz. Talvez você diga assim, Senhor, vai comigo. Claro que ele está indo, óbvio, né? Mas você fala isso. Então a gente precisa resgatar algumas coisas, mas sem peso. A gente precisa resgatar isso sem peso, porque senão você vai cair na superficialidade de começar a bater ponto ali na sua devocional e não vai conseguir enxergar mais, porque o Espírito Santo não vai mais falar com você só porque você está fazendo aquilo, mas ele vai olhar aquilo que está no seu coração, aquilo que move o teu coração. E isso para mim tem a ver com intimidade. Isso para mim tem a ver com você ser despertado para ouvir o que Deus quer falar. Então eu vejo que tem muitas distrações, né? E essas distrações impedem que uma pessoa tenha disciplina espiritual. Então, talvez o que eu vou dizer agora responda para você o que eu estou falando. Por exemplo, por que é tão difícil às vezes? Por que é tão difícil você falar assim, não, eu vou. E todo janeiro você começa e fala, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou ter um tempo com Deus mais acirrado, eu vou realmente fazer isso. E às vezes você fica pensando em 1 hora, meia hora, e quer saber, o tempo nem importa de verdade, só o tempo que você passa com Ele, com muita paz, muita tranquilidade. Se for 3 minutos, vai ser muito bom. Se for 1 minuto, vai ser excelente. Mas se você passar esse tempo com Ele, para espantar toda a superficialidade. Então, por disciplina espiritual, eu entendo o seu comprometimento com Cristo apenas. Não com coisas, não com circunstâncias e nem com pessoas. Pessoas não vão poder te oferecer nada, mas Cristo pode. Ele pode. Então, nós precisamos ganhar esse entendimento. Nós precisamos pensar, né, como noiva, né, como o noivo requer parar de inventar doutrinas vazias que não nos preparam, mas nos distanciam de ser noiva. E isso é um entendimento que eu e você precisamos ter nesse tempo. Então, para mim, o alvo de ter uma disciplina espiritual é tirar as pessoas do raso e levar para o oceano mais profundo. Eu não sei se você já pensou, ao ouvir falar de intimidade com Deus, dessa coisa de você ter uma intimidade tal que no dia a dia você ganhar entendimento de algumas coisas por causa do tempo que você tem com Ele, dessa disciplina espiritual que você tem com Ele. Profundidade é conseguida numa vivência entre você e o Mestre, por isso eu não posso julgar. Eu não sei como é que você leva a tua vida. Posso julgar. Eu não posso dizer que
né? A maneira como você ora é menos ou mais espiritual. Se você levanta ou ergue a mão, você é menos ou mais espiritual. Esse tipo de assunto já passou, já foi. Nós estamos no outro tempo, no outro momento, é preparação da noiva, tem coisas muito mais urgentes a pensar, a rever. As disciplinas espirituais são para as pessoas comuns, amados, são para todos nós. Pessoas que têm empregos, que cortam a grama, que lavam os pratos, que andam nas ruas. Eu vejo que é muito importante nesse tempo a alegria do Senhor ser renovada nas nossas vidas, né? A unção de Jesus foi de alegria, em Hebreus 1:9. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os companheiros, os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer no Senhor, entre você e o Senhor, entre nós e o Senhor, não pode ter peso, porque isso traz superficialidade. A superficialidade traz algo do tipo, tem um relógio lá, eu vou lá e bato o meu relógio, meu ponto. A superficialidade traz um distanciamento de entendimento do Senhor. Então eu preciso voltar para a alegria, ganhar alegria. A nossa atitude tem que ser igual do salmista, no Salmo 42:1. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu preciso olhar para Ele. Tem um escritor chamado Thomas Merton que ele diz o seguinte: não desejamos ser principiantes, mas convençamos-nos do fato de que por toda a vida nunca seremos mais do que principiantes. Então nessa caminhada cristã, eu e você temos que sempre aprender e sempre colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Agora, se você se fecha e você acha que você já atingiu um patamar de espiritualidade, meus pêsames, você vai deixar de receber a instrução que o Espírito Santo tem para a sua vida. Se você acha que já conseguiu chegar num lugar, eu já falei uma vez, você está fora de ordem, você é anjo, não está aqui, deve estar aqui. Enquanto você estiver aqui, você é igual, nós somos iguais, igual a todo mundo. E nós temos que crescer nesse entendimento com Deus. Então, nesse assunto das disciplinas espirituais, nós temos duas dificuldades que eu vejo. Então, eu estou despertando você para se preparar como noiva. Mas eu vejo que precisa de disciplina espiritual. Você tem que fazer alguma coisa para que você comece a ser preparado como noiva, comece a se sentir como noiva. Eu vejo dois problemas aqui. Primeiro, de ordem filosófica, porque a base de ordem filosófica se constitui numa base materialista. E de nossa época, e isso tem escravizado as pessoas no mundo físico. Então as pessoas pensam que vai ficar aqui, que nunca vão partir. Isso é uma base filosófica, materialista, né? E a gente se defronta com o humanismo, com o racionalismo, materialismo, hedonismo. Quer dizer, é a vida inteira centralizada no homem, e esse é um referencial absoluto. E quando a gente pensa nessa vida centralizada no homem, eu me torno superficial. Tudo que eu faço é por conta daquilo que eu quero conquistar, da onde eu quero chegar, por que eu quero chegar lá. E aí o espiritual sempre vai ficando de lado. Então o superficial toma conta. E de ordem prática. Então, nós desaprendemos a orar e a meditar. Aliás, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre contemplação. Naquele momento teu de oração, parar de falação, e eu vou usar uma palavra que não existe no dicionário, mas quem sabe, ouvição. Ouvir Deus. Tenha um tempo de conversar com Ele, mas ouça Deus. Eu vejo que falta muito isso hoje em dia, então as pessoas ficam escravizadas porque elas têm que falar. Fala. E se fosse só falar com Deus, ponto, a glória a Deus. Mas não. Elas não falam só com Deus. E às vezes elas chegam ao ponto de, na oração, fazer feitiçaria. Elas falam com Deus sobre outras pessoas e das outras pessoas. Não sei se você ganhou esse entendimento agora, mas estou te presenteando com esse entendimento. Que se você vai para o momento de oração, ficar falando com Deus acerca daquelas pessoas, do quanto que elas precisam melhorar, se arrumar, se ajeitar, você não está orando, querido, você está fazendo feitiçaria. Você precisa mudar essa maneira de pensar. Então, nós desaprendemos a orar e a meditar, nada sabemos de contemplação mais, somos uma geração esquizoide. A gente só fala.
Vai lá e começa a falar, e a gente não escuta Deus mais. Por isso que são raras as pessoas que chega para você e fala, Deus me disse isso. São raros. Que tem que começar a aprender a ouvir Deus na oração. Não aprendemos a conhecer o nosso mundo interior. A Bíblia sempre falou de uma forma normal sobre jejum e oração. E não preocupou-se em dar pistas de como fazer, de ação sobre isso. A razão foi que era comum naquele tempo, jejum e oração. Então, por isso que não tem umas pistas específicas sobre como jejuar e como orar. Porque era comum. Há povos que têm muito mais percepção da vida porque meditam. Porque olham um pouco para o seu interior junto com o ser maior, que é Deus. Então, ele senta ali para conversar com o seu Deus. E você consegue imaginar que tem algumas religiões que têm uma prática muito intensa sobre isso, das quais a gente precisa aprender. Para com o nosso Deus, não com o Deus deles. A gente precisa começar a ter uma prática de contemplatividade com Deus. Não é ficar contemplando o vazio, mas falar com Ele e ouvir o que Ele tem a dizer. Não um monólogo. Então nós precisamos voltar a essa prática. O que temos hoje é uma geração de falantes que falam e não ouvem o Senhor. Então, para entrar no nível mais espiritual aqui, ou melhor, no nível de prática espiritual na preparação da noiva, meu primeiro ponto aqui, depois dessa introdução, é o seguinte: nós precisamos de libertação dos nossos hábitos viciados. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Sim, a preparação da noiva envolve uma libertação dos nossos hábitos viciados. Em Isaías 57:20 diz: os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. São movimentos naturais, na verdade. Assim somos nós, lama e lodo. Não depende dos nossos próprios esforços, senão a gente vai começar a fabricar fariseu. E o fariseu, o componente principal dele é a superficialidade, que ele acha que ele faz tudo aquilo de forma quadradinha e que por causa disso ele está muito seguro, mas ele é superficial. Paulo disse em Colossenses: não toques, não proves, culto de si mesmo. Olha só, para amparar esse primeiro ponto aqui, eu quero que você abra a palavra de Deus lá em Mateus 23:2 em diante. Então nós precisamos nos libertar de nossos hábitos viciados. Jesus, a multidão, disse assim, e também aos seus discípulos, lá em Mateus 23:2. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Fica pescando aqui alguns hábitos viciados. Pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Então eles ensinam alguma coisa que traz peso, que traz canga. É isso que eles ensinam. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Olha que interessante isso. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. A ênfase é minha mesmo. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Eu já vou explicar o que é filactério. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês só têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Olha só o que acontece. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Filactério significa posto avançado, proteção. Na verdade, eram duas caixas amarradas por um couro
dentro dessas caixas iam 4 principais versículos que naquela época os israelitas julgavam como proteção para o dia, para a vida, né? Então iam 4 versículos que estavam lá dentro e eles usavam esses lactérios como amuletos. Então qualquer coisinha de alguma necessidade, eles puxavam um daqueles versículos da Torá e ficavam citando um para o outro. Então vejam o que acontece aqui com relação aos fariseus, mestres da lei e os fariseus. Eu vejo aqui um texto que me ampara em gênero, número e grau na questão da superficialidade, da pessoa que está dentro da igreja como fariseu e distante, completamente distante do Cristo, o Redentor. Então, amados, a disciplina é obra da graça de Deus que nos capacita a andarmos em Deus. Nós recebemos o dom da justiça para reinarmos em vida por meio de Cristo Jesus. Em Gálatas 6:8 diz: quem semeia para a sua carne, da carne vai colher destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então esse texto de Mateus 23 está muito imbuído dessa percepção de superficialidade e o que eu devo não fazer, ou melhor, o que eu não devo fazer para me tornar uma pessoa íntima do Senhor. O texto de Gálatas já fala de semear. O lavrador não faz germinar, mas ele oferece condições para que ocorra esse germinar. Então eu penso nisso, que a disciplina espiritual que você e eu precisamos desenvolver na preparação da noiva, não sei como você vai fazer isso é o que o Espírito Santo vai te orientar a fazer, são o meio de plantar no Espírito. E esse meio de plantar no Espírito nos coloca no lugar onde Deus vai trabalhar dentro de nós, no lugar onde Ele nos abençoa dentro de nós. Então esse é um tempo de preparação da noiva que eu e você precisamos olhar para dentro de nós. Parar de olhar o externo, olhar para dentro de nós e perguntar: Deus, o que o Senhor quer fazer comigo nesse tempo? O que eu preciso mudar nesse tempo? As coisas que eu preciso fazer nesse tempo? Dietrich Bonhoeffer, na Segunda Guerra, ele disse que, ele falou, tem um livro chamado Discipulado dele, que ele fala do custo do discipulado. A graça é grátis, ele diz nesse livro, mas não é barata. Quer dizer, que envolve um preço, eu tenho que correr atrás. Porque, amados, no caminho da vida espiritual, o perigo é cairmos de um lado no moralismo e de outro no antinomianismo, quer dizer, contra a lei. Eu sou totalmente contra isso. Então eu tenho que voltar a praticar uma disciplina espiritual para que a gente não se esqueça do caminho que produz mudança. O caminho que produz mudança é você e Cristo, amados. Isso significa a preparação da noiva. Esse caminho que produz mudança é o caminho de você e Cristo. Esse é o caminho da graça disciplinada, o resultado de andarmos nos caminhos de uma graça disciplinada em mudanças internas. Então nós temos que aprender a olhar para os nossos hábitos viciados. Tem coisas que a gente está fazendo igualzinho, eu me incluo, igualzinho fariseu. Algumas falas que a gente diz traz peso sobre as pessoas, ao invés de trazer libertação e graça. Um outro ponto aqui, a gente tem que entender que nós precisamos, então, nessa questão de se libertar e alcançar, libertar de hábitos viciados e alcançar uma vida disciplinada, eu preciso começar no centro e não na periferia da vida. Tiago 1,8 diz que o homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eu preciso começar no centro da minha vida e não na periferia. Tem certas coisas aqui, amados, que ao redor de mim, que eu posso deixar para lá, mas tem alguma coisa que está acontecendo dentro de mim que eu tenho que considerar, e eu tenho que começar a mudar, ali a partir de dentro, não aqui ao externo. A gente está se preocupando com muitas coisas ao externo, e aqui dentro é que precisa mudar. Então, se você tem um coração dividido, que é inconstante, uma hora você está indo para cá, outra hora você está indo para lá. Aonde você quer ir? Esse coração de ânimo dobre. A Bíblia diz que é inconstante nos seus caminhos. Voz de duplo ânimo, purificai os corações. Purificar o coração para quê? Para saber uma coisa só. O Júlio falou isso esses dias atrás. Uma coisa só. O que você quer, afinal de contas?
Então comece no centro da sua vida e não na periferia. Tem um bando de coisas periféricas que você pode deixar para lá, sim. Não vai, mas você já pensou, você já parou para pensar que é isso que parece que nos incomodam? As coisinhas picantes do lado de fora que começa a alfinetar a gente começa a correr atrás desses alfinetes, tentar responder esses alfinetes aí. E o centro, a essência, a importância da presença de Deus. Essas coisas externas nos roubam do centro. Então comece no centro da sua vida. Salomão foi um sábio. Fábio não. Salomão foi um Fábio? Não, foi um sábio. Salomão foi um sábio que se tornou, ou melhor, se fez insensato por falta de disciplina interior. Ele não disciplinou os seus afetos, andou em 2 canoas e acabou afundando. Em Provérbios 4, 22, 23 diz, embora Salomão não tenha praticado isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, falsa de ti a falsidade dos lábios. Então, deixa o seu eu nas mãos de Deus. É o centro. Ali dentro é o centro. Você sabe que isso aqui que eu estou falando não é nada novo. A gente já ouviu muitas pregações sobre... sabe aquela figura do coração com a cadeira, né? Com a cadeira. E o teu eu sentado em cima, já viram? O teu eu sentado na cadeira do teu coração. E tem alguém te puxando, que é Cristo puxando e falando assim, dá licença, deixa eu sentar aí. Deixa eu ser o seu centro, deixa eu ser o seu eu. Né? Isso fala de governo de Cristo sobre nós. Então deixa o seu eu todo nas mãos de Deus, que o resto ele entra em ordem. Alguém disse que há 7 pecados capitais. O primeiro é a desonestidade e os outros 6 são o egoísmo. E Stanley Jones, ele disse que os 7 são um só, egocentrismo. Então, aqui a gente tem uma outra faceta da superficialidade. Toda pessoa superficial tem um ego muito alto. Precisa ser bajulado. Precisa ser contado entre os maiores. Superficialidade. Então, a disciplina aqui, uma dica é a renúncia do eu. Renunciar ao eu. E deixar que Cristo governe a sua vida. O terceiro momento aqui é o seguinte, discipline então os seus hábitos. Rejeite o hábito de oferecer sempre a menor resistência em vez de corajosamente lutar por seus princípios. Se você é uma pessoa cristã, tem princípios de Cristo, lute por eles. Rejeite o hábito de fugir das oportunidades, porque fugir das oportunidades é fugir das responsabilidades. Então, nenhuma oportunidade vai vir na sua vida que não tenha responsabilidade. Cada vez que você cresce, você tem mais responsabilidade. E eu diria isso com relação à palavra. Cada entendimento que nós temos é mais responsabilidade de praticá-la. Eu não posso sair daqui nesta manhã e dizer, puxa, não fui falar, não ouvi sobre isso, né? não ouvi nada a esse respeito. Rejeite o hábito do negativismo, sempre levando objeções a planos positivos. Então alguém vem e traz uma ideia e você já é negativo. Rejeite o hábito de ficar sempre vendo defeito nos outros. A gente tem esse hábito de ver os defeitos nos outros. Então rejeite esse hábito. Preparação da noiva. O hábito de ficar sempre falando de si mesmo, de seus grandes feitos. O hábito de ficar sempre se comparando com os outros em vez de ver a luz da vontade de Deus. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, e me incluo nisso, disciplinemos nossos hábitos. Como é que a igreja, a noiva de Cristo, está se preparando neste tempo em relação a disciplinar os nossos hábitos? Discipline a sua coragem, aumente o bom depósito. Amados, a civilização de nossos dias sofre por falta de coragem moral. É muita gente que vegeta ingloriamente conservando ocas suas cabeças. Cuidado com aquela frase, todo mundo faz. Todo mundo pensa assim. Então eu preciso disciplinar minha coragem. Muitos de nós perdemos as nossas almas por falta de coragem.
Nesse tempo de preparação da noiva, um item que não pode faltar na nossa mochila é coragem. Nós vamos ser desafiados, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser explodidos, detonados, mas você tem que se levantar, nem que faltar um braço, uma perna. É o tempo do fim. E aí? Quer ver uma coisa que me chamou a atenção? Um outro item aqui? Discipline seus começos. Quando Jesus falou do fogo da disciplina, ele colocou 3 obstáculos: a mão, o pé e o olho. Lá em Mateus 5, 29 e 30, ele diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Em 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então discipline seus começos. Quando eu penso no olho, eu olho. Tudo começa com o olhar. Eu olho, e o olho manda um comando para o cérebro, que manda um comando para a mão, e a mão vai pegar. Eu olho, o olho manda um comando para a perna, e a perna me dirige até aquele lugar. Então tudo começa com o olho. Então Jesus fala dessa disciplina, né? E ele colocou 3 obstáculos: a mão, o pé e o olho. E nesse tempo de preparação da noiva, a mão pega e segura, é o que agrada, o que queremos. O pé aproxima da coisa desejada, o olho enxerga a coisa da qual se quer aproximar. Vamos disciplinar nossas mãos, vamos disciplinar as nossas aproximações, vamos disciplinar o nosso olhar. Você viu que eu estou voltando lá na disciplina, e para mim tudo é uma questão que você precisa entender como domínio próprio, não demônios próprios, domínio próprio. E isso não é novo, amados, isso é uma coisa que está na palavra. Disciplina para mim tem muito a ver com isso, de domínio próprio. Você vai ter que dizer não para alguma coisa de você mesmo, porque o maior problema somos nós, é eu e você. É eu e você mesmo, não existe outra situação. Não, a culpa é do Marcelo. Que bom que fosse, mas é eu mesmo. Ó, o Fábio está concordando, diz que é assim. Que bom, mas não é o outro, sou eu. E é eu que tenho que me preparar como noivo. Então, isso diz respeito a mim e a você. E eu não sei, de repente, para você, quando fala isso, parece que o céu está tão longe. Parece o nome de uma música de um hino antigo, né? O céu está tão longe. Amados, o céu está muito perto. De mim e de você, de todos nós. É só a gente querer. O céu está muito próximo. Está aqui, logo ali. Só que eu e você, nós precisamos cuidar disso. Então tudo começa com o olhar. Discipline seus começos, e os finais, amados, tomará conta de si mesmo. Discipline seus começos. Na verdade, eu creio nisso, que o potencial do final está no começo. Um outro item, eu marquei uns 25 aqui, mas eu vou falar uns 8 só. Discipline a sua persistência. Muitos têm iniciativa, mas não têm continuativa. Preparação da noiva. Não consegue levar avante as coisas, os projetos. Muitas pessoas têm suas vidas marcadas por náufragos são náufragos de grandes começos. Começou uma empreitada com o Senhor, começou algo com o Senhor, ou na sua própria vida, de verdade. Para mim não é só ali a igreja em si, ou a vida espiritual, mas a sua vida. Porque eu creio nisso, irmãos, eu não tenho 2 vidas. Eu não tenho uma vida secular e uma vida na igreja espiritual. Eu tenho uma única vida. Então todo o empreendimento que eu tenho, que eu vou fazer, envolve, me chama, me atrai para essa única vida que eu tenho. Eu não tenho 2 vidas. Eu não tenho uma vida em casa e uma vida na igreja. Eu não tenho uma vida no trabalho, eu tenho uma única vida. Se eu estou em Cristo, essa é a única vida que importa. Então todos os meus projetos, sejam fora ou dentro da igreja, são de Cristo. Precisam estar envolvidos em Cristo. Então muitas pessoas têm sua vida marcada porque começam muito bem, mas têm finalizações muito
pobres, muito distantes, pobres no sentido de não saber finalizar, de não saber alcançar, de não saber conquistar, não parou para pensar. Luiz Ultemério diz o seguinte: livra-me de comprometer com coisas feitas só pela metade, Deus. Essa é a oração dele de todo dia. Deus, hoje eu estou saindo para trabalhar, me livra de me comprometer com as coisas feitas só pela metade. Interessante isso, a oração desse cara. Quer dizer, eu preciso fazer isso na totalidade. O Júlio postou no WhatsApp esses dias, eu compartilhei com o Lima, né, a história do Sujiro Honda, né? É interessante, né? Se você gostar da Yamaha, Sujiro Honda, né? Que era o nome do criador da Honda. Resiliente, o Júlio fala muito essa palavra aqui. E a gente pode trocar facilmente por persistência. Seja persistente, discipline a sua persistência. Outro, discipline seu tempo. A gente sempre tem uma desculpa com relação ao tempo. A primeira delas é que eu estou muito cansado. E é verdade, dá licença, eu estou muito cansado. Mas a gente precisa disciplinar o nosso tempo, amados. Você sonha de dia em vez de pensar, você perde o seu tempo em ninharias em vez de realizar. Eu diria que tempo é oportunidade destilada. Se você não aproveitar teu tempo, então aquele negócio que você imaginou que você poderia fazer na sexta-feira, dia 1º, feriado, já foi. Você não fez? Eu deixei um monte de coisa que eu gostaria de fazer. Meu tempo foi destilado. Eu perdi meu tempo com alguma outra coisa que, quando eu acordei ontem pela manhã, eu pensei, podia ter feito isso ontem. E foi. Discipline seu tempo. Organize-se. No fim dos dias, na preparação da noiva, não haverá como retroceder também. Porque esse um segundo que passou não volta mais. Sexta-feira, feriado, só vai ter dia 1º de maio, o ano que vem agora. E aquilo que você achou. Só de curiosidade, eu fiquei muito curioso agora. Junto comigo, alguém tinha vontade de fazer alguma coisa nessa sexta-feira que não fez? Bem assim, com vergonha, pode erguer o dedo que nem eu. Todo mundo fez o que devia fazer? Deus me perdoe, estou envergonhado agora. Ou vocês estão assim, me enganando assim, descaradamente, ou vocês idealizaram que vocês queriam só dormir no dia 1º e não fazer mais nada. Então vocês fizeram isso, que bom. Né? Então vocês fizeram isso, meus parabéns. Eu não tinha esse plano, eu levantei bem cedo para fazer um monte de coisa e me enrolei com outras coisas que não eram tão importantes. E destilei meu tempo. Mas olha que sugestão legal. Cada momento, amados, então vamos subir a escada aqui. Cada momento desperdiçado significa uma pessoa desperdiçada. Vamos subir a escada. Cada hora desperdiçada significa, talvez, um ministério desperdiçado. Vamos subir o degrau. Essa pessoa pode ser eu, esse ministério pode ser você. Discipline seu tempo. E uma coisa interessante, quando a gente descobre a palavra, o significado da palavra maná, a gente sabe que maná é aquilo que é. É isso aí. Quando alguém perguntava lá, ia colher o maná, olha só, o que é isso? É isso aí. Maná, na verdade, a tradução quer dizer, é aquilo que é. É isso aí. Então, eu coloquei isso aqui, ó, amados, discipline-se em busca daquilo que é. Discipline-se em busca do teu maná. Tem umas amplitudes de interpretações sobre vida financeira, né, o maná, né, ter só aquela porção do dia, cuidar disso. Faz um parênteses, chave, colcheete, deixa tudo lá para trás. Deixa eu falar para você, discipline-se em busca daquilo que é, do teu maná. Né? Muitos acham que em outro lugar, que não, aqui seria a solução. Falando igreja, céus abertos, mas no tempo que você está vivendo. Ah, se eu tivesse lá, e se eu não tivesse vindo? E se eu tivesse feito? Não sei, já foi, o importante é hoje. Hoje vai me levar para amanhã, e amanhã vai ser importante, porque depois da manhã, eu não sei. Então, discipline-se em busca daquilo que é, né? Sabe que eu vejo que as pessoas sofrem por antecipação, adoecem por antecipação, e adoecem por coisas que poderiam ter sido feitas, que poderia ter acontecido, mas já foi.
Não é mais. Mas o que é está aqui, diante de você. Então discipline-se por aquilo que é, em busca daquilo que é. Nós devemos viver onde estamos. O povo de Israel viveu no deserto do maná. Naquele tempo era o que é, entre aspas, o que eles tinham para eles, né? Eu sei que isso aqui pega pesado, mas eu me incluo. Discipline a sua língua. Noiva, preparação da noiva. Discipline a sua língua. Jesus disse: pelas suas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado, porque por tuas palavras serás justificado. Mateus 12:37. Nós não nos tornamos, nós, amados, nos tornamos aquilo que dizemos. Nós nos tornamos aquilo que dizemos. Você é aquilo que você diz. Se você diz uma mentira, você se torna um mentiroso. O maior castigo da mentira é o mentiroso, porque ele vai ter que aprender a conviver com ele mesmo. E é meio complicado conviver com um mentiroso. Então discipline tudo que você fala. A Bíblia diz que na boca está a fonte da vida. A Bíblia diz que a boca do justo é disciplina. A Bíblia diz que a boca do justo é medicina, ela cura. Ops. Por último, aqui não menos importante, discipline a tua disciplina. Comece nisso. O que você vai fazer a respeito disso tudo que você ouviu aqui? Não sei. Eu sei do que eu estou fazendo agora. E não sou melhor do que você, de verdade. Eu também tenho as minhas lutas e também tenho as minhas buscas. Eu preciso, na verdade, entender uma coisa. É eu e Deus. E nesse círculo entre eu e Deus, é eu e Deus. Amém, igreja? Há mistérios no reino. Há verdades a serem descobertas, a serem compreendidas. Não são verdades novas, são antigas como essas daqui. Elas são uma novidade para esses dias, amados, por um motivo, porque estão sendo restauradas. Deus está trazendo novamente, porque a igreja tem deixado de lado. Deus está trazendo de volta com uma nova caixa, embrulhado no novo papel de presente, para que a gente possa rever isso e desembrulhar e dizer: não, eu preciso me preparar como noiva. E eu acho que não tem mais tempo. Acho que agora é o tempo. Porque de verdade o noivo está chegando e nós precisamos nos preparar como noivo. Então disciplina a tua disciplina. Estabeleça alguma coisa para você e Deus. De preferência algo que não te dê peso, que te dê tranquilidade, que você vai para esse tempo com alegria. Sei lá, pega um caderno de novo, compra um caderno de novo. Comece a escrever algumas coisas que Deus tem falado com você, porque você tem meditado, tem ouvido o que Ele tem dito. Olhe para o seu tempo, se você não tem se consumido, perdendo muito tempo. De repente você tem desistido fácil das coisas, persista, disciplina a sua persistência. De repente você não tem disciplinado a tua língua, tem falado alguma coisa que não tem nada a ver, e você já foi, né, o Espírito Santo já tocou a sineta, a campainha para você, bem na hora que você está falando, porque não sei, não tem vergonha nenhuma comigo quando eu falo alguma bobeira, o Espírito Santo, sabe, troféu abacaxi, né, bem na hora. E eu tenho que me reconciliar com o Senhor novamente, pedir perdão. Vai em busca daquilo que é, amados. Não fica rodeando o toco. Sabe essa brincadeira? Né? Pique. Tem gente que fica brincando de pique, né? Com a vida. Pare com isso. Vai em busca daquilo que é. Discipline seu hábito, seus hábitos, né? Discipline a sua coragem. Se você tem alguma coisa, algum projeto que é, sabe, é algo que te move, que te captura, que te consome, vai em busca disso, querido. Discipline seu começo. Amém? Isso tudo para mim faz muito prático e faz parte de preparar a noiva para o encontro do noivo. Quero convidar você a fechar seus olhos. Quero que você pense nisso como um grande desafio, mas olhando para coisas bem práticas na sua vida. Não complica nada disso que eu falei. Seja simples com o Senhor. Falei de coisas que você vive no dia a dia, falei de coisas que você se envolve no dia a dia.
Avalie-se. Perceba-se. Como isso tem sido para você? O que tem acontecido com você nesse tempo em que somos desafiados a se preparar como noiva para a chegada do noivo? Como igreja. E de um jeito muito simples, coloque seu coração no trono do Pai, diante do Senhor. Eu sempre falo isso aqui. Seja duro com você, não seja bonzinho. Fique pensando que você faz tudo direitinho. Seja duro com você. Diga, Senhor, olha, eu tenho feito isso mesmo, eu tenho me perdido no tempo, eu tenho trocado o tempo, não tenho tido coragem, não tenho persistido, não tenho disciplinado os meus hábitos, não tenho disciplinado os meus começos, não tenho me envolvido em busca daquilo que é. Aponte algumas coisas para você, ajude o Espírito Santo, porque você também tem ciência. E daquilo que você desconhece, peça ajuda a Ele, diz: Espírito Santo, mostra para mim. Fala para mim. Querido Pai, nesta manhã, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos a Ti pela maneira como o Senhor tem nos desafiado a se preparar como noiva. Que a Tua palavra diz, Senhor, para a gente apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E tem tantas coisas, Pai, básicas nesse tudo que a gente está enroscado, enrolado, e a gente não consegue perceber os sinais. Mas a partir de hoje, Pai, nós queremos perceber os sinais, nós queremos ver os sinais, nós queremos ter a revelação do Senhor dos sinais para as nossas vidas, em primeiro momento, Senhor, em primeiro lugar, para as nossas vidas. Senhor, nos livra da preocupação exacerbada com as pessoas ao nosso redor, neste sentido, Pai. Nos livra das comparações, das competições. Dá-nos simplicidade, Deus, de prática, de palavra. Senhor, aqueles que nesse momento estão, e eu intercedo por eles, ó Pai, que estão dizendo assim: sim, Deus, eu entendi isso para mim agora, e eu desejo mudança. Senhor, derrama o Teu óleo fresco do Teu altar com mudança na vida deles. Senhor, que eles tenham a força, a alegria do Senhor, o renovo do Senhor, para perseverar, continuar e testemunhar as mudanças que o Senhor fará em suas vidas. Leva-os a uma compreensão intensa, Pai, dessa preparação. Leva-os, ó Deus, ao reclinarem suas cabeças no travesseiro, a refletir, a pensar no Senhor, em suas vidas, em como podem ser úteis, ó Pai. Então aí sim, pensando nos outros, mas pensando em si mesmos, ó Pai, causando mudanças em si mesmos, Senhor. Eu peço que o Senhor os guarde, Pai, que o Senhor acampe dos Teus anjos ao redor de cada um deles, ó Deus, e que promova isso, Espírito Santo, essa transformação em todos nós, essa transformação, Pai, especial, nesse tempo em que nós somos desafiados, na verdade há muito tempo, mas nesse tempo em específico, a se preparar para a chegada do noivo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por me ouvir, queridos. Que a palavra do Senhor seja viva na sua vida, amém? Se coloque em pé. Nós vamos encerrar o culto nesta manhã. Feche os seus olhos. Que a graça do nosso Deus e Pai, esse Deus de transformação, na pessoa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que demonstrou um amor imenso nos trazendo para cá, que a palavra diz que Ele nos amou primeiro, e também no Espírito Santo, aquele que opera em nós, dentro de nós, muda dentro de nós. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor ganhe acesso total e restrito à nossa mente, ao nosso coração, para nos transformar aquilo que é o desejo do Senhor. E faz essa palavra viva, Pai, no nosso coração, em todo momento. Eu louvo o Teu nome, te agradeço, Pai, por esse tempo, pela sua oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, tenham um domingo de paz,
um bom almoço em família. E Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém?